Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos para mais uma live do Prosa Criminal. Primeiro eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos seguindo. Eu quero agradecer a todos aqueles que compartilham o nosso canal. Quero pedir para que vocês sigam o nosso canal no YouTube, que futuramente dentro de pouco tempo nós teremos novidades. Hoje nós temos uma convidada super especial, doutora Gisele Godoy, uma das mais, ela já entrou, estou esperando ela solicitar, uma das mais renomadas advogadas que atuam na área de execução. Tem um conhecimento ímpar em execução penal e hoje vai conversar com a gente sobre progressão de regime em crimes hediondos. Ela vai nos contar um pouquinho de como que funciona. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Aqui. Convidar. Aceitar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora Gisele. Boa tarde, doutor Paulo. Tudo bem, pessoal? Meu grande amigo. Doutora Gisele, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Agora o Marco que está faltando. Deixa eu chamá-lo aqui. Eu já vi ele por aí, Robson. Então ele já pediu... Já pediu aqui, mas ele não... Parece que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Agora acho que vai. Não, o professor Luciano Máquina não está conseguindo participar. Já ele consegue aí. Vamos ver, vou chamar ele aqui. Ô Paulo. Oi. A Gisele, doutora Gisele Lima, vamos começar aí, olha aí. Olha ele aí. Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem? E aí, Marcos? Tudo em ordem? Graças a Deus, tudo maravilha. Primeiro eu quero agradecer o aceite do convite à doutora Gisele para participar aqui com a gente do Prosa Criminal. O Prosa Criminal é um canal que é voltado para a advocacia criminal, também para a execução penal, para aqueles que atuam no júri. Acho que todos conhecem a doutora Gisele, dispensa indicação, mas a doutora Gisele trabalha muito tempo na execução, viu, Paulo? Viu, Marco? Ela trabalha há muitos anos, então ela tem um conhecimento ímpar no que se diz respeito à execução penal. Hoje ela vai falar aqui sobre progressão de regime em crimes hediondos, inclusive vai fazer uma regressão de tudo que aconteceu. Passo a palavra para o Paulo, para conversar um pouco, e para o Marco. Ô Gisele, aqui ó, a gente dispensa as formalidades, né? Porque a denominação é prosa criminal, então é uma prosa mesmo, tá? Então você fica à vontade aí para trazer para a gente o que está pegando fogo aí na execução criminal, né? E desenvolver um pouquinho aí desse tema relacionado à hediondez, né? Em relação à progressão de regime, livramento condicional, etc. e tal, né? Você sabe que é uma área muito específica, né? Na atuação da advocacia criminal, né? E aquele que tem interesse em atuar,
sem dúvida alguma, ele precisa se especializar, né? Precisa ler a lei, conhecer a LEP direitinho e fazer essa integração, né, com o CPP. Quer ver um tema super interessante na execução penal, que eu estava falando em sala de aula ontem, né? 197, o agravo de execução, né? Na LEP. O agravo de execução é o único recurso existente ali na LEP, né? Então, isso por si só já traz uma gama de oportunidades, né, para o advogado criminalista. Um outro tema interessante também é o 202 da LEP, né? Até hoje não tem uma definição, né? Não tem uma pacificação em relação à reabilitação criminal, né? Pelo 202, cumpriu a pena está extinta, você está quite com o Estado, né? O Estado juiz. Você está quite, por que você não pode se reabilitar? Né? Quem o impede é o CPP, né? Mas o 202 não. 202 você já pode ingressar, até tenho curiosidade de saber se a colega já ingressou com algum pedido de reabilitação logo em seguida a extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena. Mas vamos lá, seja bem-vinda. Queria agradecer aí aos doutores o convite, né? Uma honra para mim estar aqui para falar um pouco de execução. A reabilitação, não, nunca fiz, porque são 2 anos depois da extinção de punibilidade. E esses dias encontrei com um colega nosso na VEC, o Dr. Diego Carreteiro, indignado também, porque foi contratado para fazer isso e não estava conseguindo. E a informação que passaram para ele é que realmente agora é desnecessário, doutor, não precisa mais fazer. E aí acabou que ele também desistiu e não fez, porque disseram que se for procurar lá na folha de antecedentes não vai constar mais, enfim. E acaba desestimulando aí até o cliente a fazer mesmo. Mas olha, o problema maior hoje não é nem a folha de antecedentes, o problema maior é a consulta às plataformas do TJ e do TRF, né, pelo nome. É isso que o cliente vem procurar a gente, né? Então ele fala assim, Paulo, eu entro aqui no site do TRF e digito meu nome. Aparece uma suspensão condicional do processo que eu cumpri há 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Por um crime de estelionato. Aí você fala, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou tirar isso? E você peticiona, o juiz não aceita, né? O juiz não aceita. O normal é ir lá na vara de origem e pedir para que eles mudem o status. Às vezes está lá assim, o status, ao invés de estar extinto, está suspenso. A partir do momento que eles colocam extinto, aquilo some da consulta. Eu já consegui limpar vários nomes de clientes meus que não pediam que aparecesse na busca dessa forma. Você consulta o número do processo e o status dele está suspenso. Então fica aparecendo sempre. E às vezes o processo já está extinto há anos. É só ir lá e pedir para alterar. Não precisa peticionar. O diretor do cartório, eles realmente resolvem, porque é realmente um erro de sistema. Mas eu tive um caso na Federal que estava constando como extinto e não saía do sistema. Você digitava o nome, aparecia o caso, né? Eu até pedi para o juiz trocar no banco de dados o nome pelo CPF ou pelo RG, né? Eu falei assim, olha, se digitar o CPF ou o RG, o prejuízo é bem menor, né, do que a utilização do nome. Porque quando você vai fazer uma busca, né, você digita o nome da pessoa, porque por vezes você não sabe o CPF nem o RG dela, né? Mas mesmo assim o juiz não aceitou, você acredita? Então, eu vejo assim, tem muita coisa ainda, né, que precisa ser mexida principalmente no operacional, né, da lei de execução penal. O operacional dela não tem padronizações, né? Então, cada presídio é de um jeito, cada sistema de cumprimento de pena, dependendo do local onde está sendo cumprida, é de uma maneira. Lógico, tem alguns padrões, tem documentos, padrões, etc e tal. Mas é complicado mesmo, né? Mas, por favor, fica à vontade aí. Do jeito que ele acha que tem que ser, cada juiz entende que aquele crime o outro acha que não, porque a gente tem um problema aí no artigo 12, né? Antigamente o tráfico de drogas era o artigo 12. E depois o artigo 33. E aí tem
o 33 privilegiado, hoje em dia não é hediondo. Então, a gente, por analogia, entende que o 12, que o cara pegou 3 anos de pena, também não é hediondo, né? E tem juiz que aceita e faz o cálculo, ok, 2/5. E aqui, por exemplo, não aceita. Não, era 12, era hediondo e acabou. Vai ser 3/5 da proteção agora. Então, cada juiz entende de um jeito, né? Você tem que, às vezes, agravando e para tentar mudar o posicionamento. Mas é assim. Eles têm essa... O difícil é mudar o posicionamento, né? O difícil é começar a ganhar agravo, aí o juiz começa a rever, fala, nossa, parece que tem que mudar mesmo, vou rever aí o meu posicionamento. Às vezes consegue, mas é difícil. Somente por intermédio do recurso, né, doutora? Não existe jeito fácil na execução. Não. Se a gente não... eu costumo dizer, principalmente na seara penal, não só na execução, mas no processo de conhecimento. E eu falo isso muito para o Paulo e falo muito isso para o Macri. Se a gente não discutir e levar a essa discussão até os tribunais superiores, nós vamos continuar com o direito dos nossos patrocinados sendo cerceados. Essa é a política. Assim, tem influenciado que a pena é muito pequena. O tempo que leva para julgar um agravo, às vezes não compensa para ele. Então, você acaba deixando passar o entendimento do juiz que prejudica, porque logo ele vai entrar no direito e você pede, é mais rápido para ele. Só sobe mesmo quando a pena é muito alta, que aquela decisão vai prejudicar muito ele. Então, você tem que seguir o recurso, tem que tentar resolver. Mas tem muitos casos que você nem tenta agravar porque vai prejudicar ele, vai demorar mais o agravo do que chegar no lapso que o juiz aqui está pedindo, por exemplo. Exato. Entendeu? Exato. É pura verdade. Eu lembro que eu estava fazendo mestrado, acabei faz uns 2 anos, e tinha muita discussão a respeito do direito ao esquecimento, né? E no nosso ordenamento ainda é um jovem direito e precisa de algumas situações com relação à dignidade da pessoa humana para você sustentar isso e tal, mas isso é um direito ao esquecimento. Porque foi um fato que aconteceu na vida do indivíduo, passou, ele pagou e fica eternamente sendo punido. Estigmatizado, né, Macri? Estigmatizado, né? Aquela teoria do labeling approach da criminologia, que fala exatamente essa situação. Então, o policial já puxa a ficha dele numa abordagem, vê que ele já etiquetou o indivíduo como um criminoso. Né? Esse estigma jamais vai sair da sua vida. Verdade. Então nós estamos lidando com um direito com penas eternas, com penas que se postergam aí no tempo. É complicado, né? Sim, é isso aí. Me pediram para falar aí um pouquinho de crimes hediondos, né? Eu quero agradecer aí aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus clientes que estão na live aí. Vou tentar tirar um pouco das dúvidas. Por que falar disso desde o começo? Porque tem penas que a gente executa que são de 100 anos, de 70 anos, de 50 anos. Eu tenho cliente aqui com penas assim, 73. Então, são pessoas que estão presas desde 2002, desde 2000, Então, é preciso saber as mudanças que houveram, porque na hora de você progredir essa pessoa de regime, você tem que entender qual que é a forma de fazer o cálculo dela, porque o maior problema que a gente tem na execução criminal é o cálculo, né? Então, assim, para que fique... Vou tentar explicar de uma forma bem didática. Até 2006, quem praticava um crime hediondo não podia progredir de regime de forma nenhuma. Ele era preso, o regime inicial, o regime
era integralmente fechado, não podia sair, não podia ter fiança, e era integralmente fechado. Ele saía de livramento condicional. Cumpria 2/3 da pena e saía de condicional. Então, assim, para a gente ter uma ideia, uma pena de 10 anos, ele cumpria 2/3 da pena, seria 6 anos e 8 meses. Saía direto do fechado para o semiaberto. Era essa a regra, sempre foi, até 2006. Então, nós temos aí muitos crimes que aconteceram, homicídios, penas altas, que aconteceram antes disso, né? Aí, em 2006, foi concedido um habeas corpus pelo STF para um pastor que entrou questionando a inconstitucionalidade disso e foi concedido a ele. Declarando a inconstitucionalidade desse artigo 2º da LEP. E aí, todo mundo progredir. As cadeias estavam cheias, lotadas de pessoas condenadas por crimes hediondos, que não podiam progredir de forma nenhuma. E agora tinha uma luz no fim do túnel. E aí, todo mundo começou a montar esses benefícios, proteções. Porque estava todo mundo com o lapso ultrapassado, todo mundo já preso esperando o lapso da condicional. Lapso é o tempo, né? E aí eu vou usar o termo aqui, é o tempo que tem que cumprir para progredir. E aí todo mundo começou a pedir. Aí os magistrados de primeira instância falavam, não, isso aí é uma habeas corpus lá, mas aí, por fim, todo mundo subia com a grave e acabava ganhando, e habeas corpus da segurança, e todo mundo começou a progredir efetivamente, com 1/6 da pena. Hediondo com 1/6. Aí, melhorou muito, né? Então, eles logo, esse habeas corpus foi concluído em 2006, quando foi em 2007, entrou a lei, a lei para regulamentar isso. Por exemplo, aí uma pena de 10 anos, as pessoas estavam progredindo com 1/6, mas um 1/6. Ele ficava 3 anos e 8 meses preso no regime semiaberto e fechado, e ia para a rua. E antes ele tinha que ficar 6 e 8 fechado. Então, melhorou muito. Então, todo mundo foi beneficiado, enfim. Aí entrou em vigor, em março de 2007, a legislação que prevê os lapsos para proteção de regime, para crime de ouro. Até então, não existia legislação para isso. Então, em março de 2007, quem era primário cometesse um crime hediondo iria progredir depois de 2/5. E quem fez reincidente, 3/5. Ok. A partir daí, a partir de quem cometeu o crime em 28 de março. Quem cometeu dia 27 progredia com 1/6, porque não tinha lei para ele, aplicava-se a LEP. Então, hoje em dia, se você pegar o caso de um cliente que tem um crime que aconteceu em 2007, em 27 de março, e o outro que aconteceu dia 30, ele vai fazer o cálculo separado. 1/6 daquele e 2/5 daqui. Entendeu? Então, esses detalhes são importantes na hora de fazer esses cálculos. E aí, ok. Para a gente cumprir, para a gente começar a executar a pena, a lei muda, demora. Viu, doutora? Como a prosa é dessa forma, você sabe que nessa época, eu me lembro que muitas vezes a gente pegava para... Eu acho que a doutora também lembra disso. Você pegava um determinado processo, aqueles números apenas, aí você ia olhar, a primeira coisa que a gente ia ver é falar assim, deixa eu ver quando que foi cometido o crime. Porque por quê? Porque muitas vezes a vara de execução, ela simplesmente fazia o cálculo quando chegava. E ela colocava, ela sempre, na maioria das vezes, isso, na verdade, é por falta de conhecimento, né? Às vezes colocava um lapso mais longo. E aí a gente tinha que, primeira coisa que eu via, eu lembro que eu falava assim, deixa eu ver, se é antes de 28 de março de 2007, que ela lei 11, eu sempre citava isso nas minhas expressões, antes da lei 11.464 ou depois da lei 11.464. Então a gente tinha que ver. Mas é só essa pontuação, que legal. Mas aí é legal isso mesmo. Mas é que assim, penas pequenas é muito fácil de você progredir a pessoa de regime ou sair condicional. Agora, penas altas é que tem problema. A gente consegue resolver vários problemas, às vezes, analisando a execução das pessoas. Hoje em dia, as execuções são, em sua maioria, digitais, mas essas penas altíssimas são físicas. Então, a gente tem que olhar
olhar e observar bem a data do fato. Porque aí você vai ter quanta conta, qual lápis você vai usar. Se é 1/6, se é 2/5, se é 3/5, né? Porque o juiz da execução, ele executa a pena da forma que veio. Se o cara foi considerado primário, vai ser 2/5. Se o cara foi considerado incidente na sentença, vai ser 3/5. Para você mudar isso na execução, provar que a pessoa não era incidente, era primário, que o juiz de primeira instância errou, é um Deus nos acuda. Então, praticamente, ele só executa a pena do que ela chega para ele. Então, aí, a partir de 28 de março, então, ok, todo mundo que cometeu o delito a partir dali, sendo hediondo, era 2/5 se fosse primário, 3/5 se fosse reincidente. E aí, quem cometeu antes, tudo progredia com o 6º na LEP, por falta de legislação. Então, ficou assim, foi um período aí de adaptação, e depois isso ficou legal. Aí a gente estava trabalhando, todo mundo, né, muito feliz, até 2020. 2020 entrou em vigor o pacote anticrime e bagunçou todo o coreto de novo, né? Em 2020, mudou todas as regras. Agora são todos lapsos diferentes, e agora teve uma lacuna gigante da lei, que se você tinha um hediondo lá atrás, um tráfico, um hediondo, um crime simples, outro hediondo agora você é reincidente, mas não é específico, então esse caso é progride com 2/5 e não com 3. Então são teses que vêm surgindo, os juízes vão acatando rápido isso para poder mudar a forma de fazer cálculo, e aí você vai conseguindo adequar e conseguir os benefícios para as pessoas. Essa lei, esse pacote anticrime que entrou em vigor aí, dia 23 de janeiro de 2020. Na verdade, as penas demoram para a gente executar elas, porque a gente está no final da cadeia. Primeiro é o advogado que faz a prisão, o conhecimento, a audiência, a apelação e tudo. Nós estamos aqui no final, quando a pessoa já está cumprindo a pena, né? Então, aqui, demora para chegar para a gente. Quem cometeu o crime depois de janeiro de 2020? Eu acho que nós estamos agora em agosto de 2022 e eu executei umas 4 penas, 4 sentenças impostas depois dessa data. Demora para chegar para executar. Mas, enfim, agora esse pacote anticrime trouxe algumas alterações. Antigamente, o cidadão ficava preso no máximo 30 anos aqui no Brasil. Agora são 40. E ela mudou também o rol dos crimes hediondos. Ela incluiu algumas coisas dos crimes hediondos. E tirou outra, né? Tirou o tráfico privilegiado, que já não era considerado hediondo pela jurisprudência, o entendimento, mas agora é lei, não é hediondo. Então, o roubo, que era um crime corriqueiro, que a gente vê toda hora acontecer, o roubo, se ele tiver restrição da liberdade da vítima, passou a ser hediondo. Isso tem pego muitos de surpresa, na hora que chega lá para falar, mas o seu crime é hediondo. Não, mas é roubo, é um 6º, fala, não é. Aconteceu quando? Vamos ver a data do fato. E aí, se foi depois de janeiro de 2020, já entra a nova regra. O roubo passou a ser hediondo, qualificado pela privação da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e de uso restrito, de permitido, pois proibido e restrito. Mas emprego de arma de fogo no geral. Usou a arma de fogo, vai ser hediondo. E resultado também por lesão corporal, que já era o parágrafo 3º. E uma outra novidade é o furto. O furto em caixa eletrônico tornou-se hediondo. O furto qualificado pelo emprego de explosivo também é hediondo. Então, não era. Antes não era. Teve uma mudança de regra também para o livramento condicional, e a gente falava, para livramento condicional não interrompe o lapso, né? Se comete uma falta disciplinar lá no presídio, interrompe o lapso do cumprimento da pena. Mas para condicional, comutação, indulto, não interrompe. E isso agora é lei. Só que o pacote anticrime já regulamentou. Não, tudo bem, não vai alterar o lapso, só que não pode ter falta nos últimos 12 meses. Então, para sair condicional agora, a gente tem que observar. Teve falta nos últimos 12 meses,
Embora a falta não interrompa o lapso, tem que observar se foi nos últimos 12, porque senão não sai também, porque já é uma nova regra. Tá? Ele colocou umas outras regras aí para bom comportamento, né? E os lapsos foram muito alterados. Por exemplo, 2/5 da pena se ele for condenado pela prática de crime hediondo e se for primário. Da pena se ele for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte. Vedado o livramento condicional. Se for condenado pelo crime hediondo, mesmo sendo primário aqui, mas o resultado for morte, não pode sair de condicional. Eu acho que isso futuramente cai. É inconstitucional, né? Mas não pode. Só progressão de regime. Se ele exercer comando individual, coletivo de organização, nós também, 50%. Agora, se ele for reincidente, 60% tem que cumprir. Ter bom comportamento e atingir esses lapsos que eu estou falando. Né? Uma pena de 10 anos, 6 anos, 60%. Entenderam? Então, e aqui, nesse inciso 7 da lei, fala assim, ó, cumprir 70% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo. Então, aquele que é reincidente, mas não é hediondo, ele pode progredir com 2/5. Essa foi a lacuna que ficou. Então, o rapaz tem lá uma cooperação, um tráfico de drogas, que ele pegou um tráfico privilegiado, pegou 1,8. Na lei do 33 mesmo, pegou 1,8, privilegiado não é hediondo. E agora ele foi condenado no segundo tráfico, pegou 6 anos. Então, ele pode progredir nesses 6 anos com 2/5 e nesse 1,8 com 1/6. Porque não é reincidente específico. O primeiro não era hediondo, o segundo é. Então, aí vai progredir com 1/6 mais 2/5. Então, agora, recentemente, a gente teve muita alteração de cálculo por conta disso. Para arrumar esses cálculos, né? Porque todos estavam errados, todos. Então, quem era hediondo, mas não era específico, foi beneficiado por essa lacuna que a lei deixou aqui. E 70% da pena, se ele for reincidente em crime hediondo, ou equiparado, com resultado morte. Não pode sair de condicional. Então, se ele for reincidente e tiver resultado morte, reincidente em resultado morte, hediondo com morte, ele tem que cumprir 70% da pena. Então, se ele for condenado, por exemplo, eu peguei uma pena de 2 anos para a gente imaginar o cálculo, mas sempre vai ser mais, né? A mínima 12, mas vamos pensar uma pena de 10, no caso de um reincidente específico em morte. Tem que cumprir 7 anos no fechado e mais 2 e 1 no semiaberto, aproximadamente. Então, simulando o cálculo de 10 anos, se eu for presa hoje, 17/8/2022, ele iria sair da cadeia em setembro de 31. E a pena dele ia vencer em agosto de 32, quer dizer, ele ia cumprir quase tudo a pena. A nova legislação está assim, justamente para desincentivar latrocínio, crimes hediondos com resultado morte. A lei está muito mais severa para esse tipo de crime. Ela diferenciou, olha, é hediondo, mas é tráfico de drogas? Então tá, agora se for com morte, aí você cai aqui, no 70%, enfim, cumpre quase a pena. Não pode sair de condicional, não pode nada, é só isso aqui, progride de fechado para o semiaberto para o aberto, só. Como eu disse, em setembro de 2031 que ele vai sair da cadeia. A pena dele ia acabar tudo em agosto de 32. Então, cumpre quase inteira mesmo. Regulamentou, então, que o tráfico de drogas, o privilegiado realmente não é hediondo. A lei agora já traz isso mesmo, para não ter mais discussão, porque teve muita discussão disso. O tráfico de droga privilegiado, parágrafo 4º. Eu posso fazer comutação de pena? Tinha juiz que falava pode, outro falava não pode. É hediondo. Então, aí veio falando que pode, que não é hediondo e tudo. Então, tá melhor, né? A falta disciplinar. A falta disciplinar também era uma prática do nosso ordenamento. Cometia-se falta disciplinar, já interrompia na hora da pena. Sua pena de 10 anos, eu estava cumprindo 3. Cometeu uma falta disciplinar.
interrompe ali, cumpriu 3, tá, sobrou 7. Então tá, então você vai ter que tirar o lapso de 7. Interrompe a partir da falta. O que você cumpriu para trás? Abate na pena. Não vai servir de lapso. Isso prejudica muito na hora do cálculo, muito. Mas não tinha lei. Era entendimento do STJ, né, doutor Robson? Era pacífico, não tinha boca pra gente também. Antigamente tinha. Exato. Nota concedia, falando que não podia interromper porque não tinha legislação, mas enfim, depois pacificou, não teve boca mais. Interrompia. Agora que o pacote anticrime veio a lei. O pacote anticrime prevê a falta grave como interrupção. Marcou a interrupção. E ela fala, cometimento de falta grave durante a execução interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Caso em que o regime da contagem do requisito objetivo terá como base a pena que sobrou, a pena remanescente. E também teve uma alteração bem significativa para a gente que atua na execução penal em relação à reabilitação. Porque quando a gente comete uma falta disciplinar dentro do sistema, você fica 1 ano de reabilitação. Se eu for lá e pedir um certificado de conduta, sai mau comportamento. É 1 ano para reabilitar, uma falta disciplinar grave. Uma falta disciplinar média são 6 meses e uma leve são 3. Então, se eu tenho uma falta grave, eu for lá pegar uma conduta, porque eu preciso da conduta para pedir a progressão, e vem mau comportamento. Então, o juiz não vai soltar, obviamente. Então, esse é o de reabilitação. Mas acontece que tem penas que são pequenas demais. E a pessoa cometeu uma falta aqui, mas já vai entrar no lapso. Depois da falta, daqui 6 meses. E aí não vai ter conduta. Então, a lei mudou para ele também. E facilitou para ele. Porque a lei fala aqui, ó, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Ou antes. Após o cumprimento do requisito temporal exigido para obter o direito. Então, a gente tem que cumprir. É o parágrafo 7º da lei. Usar em favor desse cliente que a pena é pequena. E ele vai ter um lapso antes da reabilitação. Aqui está possibilitando isso. Eu tenho feito esses pedidos e tem sido aceito. Aqui. Outra mudança também, que eu não sei se vai pegar, mas já está em vigor, proibiu a saída temporária para condenados por crime hediondo com estado morto. Foi condenado por latrocínio, homicídio qualificado, não tem saidinha. Já aviso, meu filho, você vai cumprir 70% e não tem saída temporária. Você vai para o semiaberto e esquece, não tem saída temporária. A não ser que isso seja considerado inconstitucional, enfim. Enquanto não está tendo mais saída temporária. E eu acho que, assim, no geral, agora essa lei chegou, está nova, a gente nem está executando ainda as penas dos crimes que foram cometidos a partir de janeiro de 2020, uma lei recente para a gente estar na execução aqui, está começando a chegar agora. Começando os roubos, porque são lapsos menores, aí tá... Não sou com sexto? Não, meu filho, é com 20% agora. Mudou com violência, mudou para os crimes comuns também, né? Eu trouxe aqui só os crimes hediondos, que é o assunto de hoje. Mas mudou o lapso para tudo, na verdade, né, doutor Robson? Deu uma alterada bem em todos os benefícios. Na verdade, o pacote anticrime, doutora, não te cortando, mas já te cortando, o pacote anticrime, ele trouxe diversas alterações, não só na lei de execução, mas assim, em toda a legislação. Tanto é que eu costumo dizer que o pacote, a lei 13.964, que eu até gravei, de tanto que eu vivo estudando ela, a lei 13.964, ela colocou os advogados criminalistas, aqueles que atuam na seara criminal, seja no processo de conhecimento, seja na delegacia, seja durante aquele que trabalha, que atua no tribunal de júri. Nós temos aqui o Luciano Macri, um tribuno por excelência, o professor Paulo Yunes, que trabalha na área criminal há muito mais anos, acho que eu estudei com ele. Então a gente percebe-se que a lei 13.964, ela colocou todos os criminalistas no mesmo patamar, porque aquele que não estudar essa lei, ele acaba desconhecendo muita coisa que hoje mudou.
por exemplo, a forma de execução da pena. Eu falo para o Luciano, depois eu vou fazer uma pergunta para a doutora, para a doutora me dar a sua opinião, mas é uma opinião subjetiva. Mas eu costumo dizer para o Luciano Macri, antes de fazê-lo, que em todos os crimes, quando aquele que comete o delito, ele às vezes ele quer saber o quanto que ele vai cumprir. Às vezes fala, doutor, eu errei, eu entendo que eu vou pagar pelo crime, eu entendo que eu vou ter que cumprir, mas eu queria saber, doutor, eu estou em que lei? Porque eles entendem pela lei. É a lei do sexto, agora a lei é 20%, é 10%, é 15%. E eu falo para a doutora e falo para muita gente que o problema que nós vamos ver daqui para frente é o seguinte, é que as várias execuções, sem desmerecer o trabalho de todos, que a gente tem uma vara de execução aqui na cidade de Rio Preto, de excelência, você sabe, a doutora reconhece isso, né? Muito embora a gente tenha divergência, mas são algumas divergências. Mas a gente tem uma das melhores do estado, eu acho, uma das melhores do estado aqui. Eu concordo, É assim, eu atuo em todo o estado e igual a nossa execução aqui, tanto de crime quanto DEC, nós temos de um trabalho muito bem feito. Mas mesmo assim, os lapsos temporais de progressão, eles vão dar muito o que falar, porque você imagina, a pessoa cometeu o crime 2, 3 dias antes do pacote de crime. Às vezes, uma investigação vê um crime, esse crime... Olha só o tanto que isso vai levar. E as interpretações serão muitas, né? Então, isso vai ter muita discussão ainda. Mas aí eu pergunto, quando a doutora falou que a Lei 3.964, ela enrijeceu o tratamento para aqueles que cometeram o crime em que existe a privação da liberdade da vítima, né, com circunstanciado com a arma, para que esse crime fosse coibido. Mas o que a gente vê hoje é um aumento. A gente vê... Então, será mesmo que é a pena que vai tratar esse indivíduo? Será que é um aumento dela? Será que é aumentar o tempo que ele vai cumprir? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que a doutora acha sobre isso? Eu acho que, olha, tem muitos colegas nossos que são, assim, excelentes advogados, excelentes, mas, assim, cometem graves execuções. Não tem tempo também de ficar estudando a outra área, que é a área do outro, né? A gente vai aqui fazer a defesa, enfim. Então, tem muita desinformação entre nós, colegas que somos advogados, imagina entre a população. Então, você vai perguntar para uma pessoa, você sabia que se você matar e matar de novo, você vai cumprir 70% da pena, você não tem condição, não vai ter saída temporária? Você está lascado, você vai cumprir a pena quase inteira. Você sabe disso? Ninguém sabe. Então, isso é pouco divulgado, eu acho. Até a gente, às vezes, eu conversando com colegas, falo, nossa, é verdade, eu vou dar uma lida nessa lei. Então, quando que isso vai surtir efeito? Mais para frente, quando esse pessoal começar a chegar na execução. Começar a chegar na realidade. Opa, olha aqui olha como que eu tô. E aí isso vai conversando entre eles, e aí isso vai se popularizando entre a população carcerária, entre a população aí, né, que comete crime, enfim. A população em geral, porque normalmente isso não é divulgado. Tem muitos colegas que falam. O erro que eu falo, que eu assim, lamento muito, é, por exemplo, vamos ser condenados 2 anos no semiaberto. Sem ninguém, ele repete 14 dias no semiaberto. 2 anos no semiaberto. E vai para uma audiência aqui e é condenado lá 2 anos no aberto. E aí, o
um advogado falar, foi no aberto, não vamos apelar, não? Tudo bem? O preso não sabe? Tudo bem. Só que o que ele não sabe é que a hora que eu vou fazer o benefício aqui, 2 anos no semiaberto, ela vai ser convertida. No aberto, a pena que foi imposta agora no aberto, se ela transitar em julgado, ela vai ser somada com a outra. E aí, ao invés de ele tirar 4 meses no sexto, ele vai ter que tirar 8, porque vai ser somado as 2 penas. Então, não raro eu vejo isso acontecer. Prestação de serviço à comunidade, pena de 2 anos, converteu em prestação de serviço à comunidade. Ótimo, não vamos recorrer, não. Mas se a pessoa tiver outra condenação, ele vai preso no sistema, ou no fechado, ou no semiaberto, recorre. Porque senão ela vai converter. A pena mais grave absorve a menos grave. E ela vai ser somada. Os juízes, olha, raras vezes eu já vi acontecer de ele deixar para você cumprir depois. Não deixa. Ele vai somar essa pena e vai converter no regime mais gravoso. Você condenado aqui em regime aberto, você está lá no fechado, vai somar 2 anos a sua pena no fechado. Você tem que tirar lapso dela no fechado. Então isso é extremamente grave. Eu vejo isso toda hora, todo dia. As pessoas falam, não, vamos recorrer não, né? Tá bom a pena. Você não achou que tá bom? Né? Vamos deixar. Mas se a pessoa já tem uma condenação, recorre. Eu oriento os meus clientes que estão presos, por exemplo, eu vou ter uma audiência. Falou, se você for condenado 10 dias no RA, você recorre. Porque eu não posso deixar essa pena agora, vai precisar da guia, vai me atrapalhar a minha vida aqui. Recorre, deixa ela cair depois que você já estiver de RA. Aí ela vai chegar, vai ser somada no RA e você vai cumprir no RA, no regime aberto. Perfeito. Então, essa consciência falta, porque a execução criminal é uma área diferente, né? É uma parte diferente da atuação. A gente chega lá no presídio, a pessoa fala assim, meu advogado me abandonou, eu estou aqui abandonado. Fala, não, você contratou ele para fazer a parte de conhecimento, até na apelação. Te acompanhou na audiência, te acompanhou até na apelação. Agora, meu amigo, nós vamos executar a sentença. Agora é outro processo, é outra coisa, outro juiz e outro advogado, né? Porque nem todo mundo sabe fazer tudo. E a execução criminal, como eu disse, tem vários detalhes. Que se uma pessoa que não sabe, não tem essa familiaridade, às vezes comete erro que deixa as pessoas 2 anos a mais preso. Já peguei caso de um preso que ficou 2 anos a mais no fechado, porque a guia de recolhimento não tinha sido editada. A pena dele tinha diminuído na apelação e não veio para o processo. O juiz não sabia, executando a pena 2 anos. Então, 2 anos de lapso, né? A pena de 7 anos tinha sido absolvido. E, então, assim, tem muitos erros. Tem que ser uma especialista para trabalhar nessa fase, nessa área de atuação. E eu sempre explico para o cliente, não se abandonou não, é que agora é outra conversa, é outra fase processual. Agora é hora de executar a pena. Fala assim, eu costumo dizer para eles, agora a gente está morta. Agora é nós aqui, vamos ver o que nós vamos fazer. Ô, Gisele, eu só fiquei preocupado com uma coisa. Você jura que você acredita no caráter preventivo do direito penal? Não posso acreditar nisso. Ele tem medo da pena, tem medo. Quem que tem medo da pena? Os que já sabem como que é, para cumprir. Os que já sabem, sim. Ele tem medo. Exatamente. Eles só vão tomar conhecimento, doutora, e a gente, quem trabalha com execução, sabe disso, vão tomar conhecimento do quanto que eles vão cumprir só quando chega no final. Muitas vezes a família chega aqui no escritório e fala assim, doutor, a mesma coisa, o advogado me abandonou. Falou, não, olha, na vida você tem, na nossa vida, nós temos assim, todos os processos, salve poucos, existe um processo de conhecimento e existe um processo de execução. Civil, trabalhista, tem tudo, é a mesma coisa. A diferença entre um e outro é que no processo de execução na área criminal é um outro juiz que vai decidir sobre a sua execução. Mas é um outro processo. Não é o mesmo processo, esquece, aquilo lá é uma coisa, agora você vai ter que pagar. Você não executa uma dívida trabalhista, você não ganha uma dívida trabalhista ou uma ação civil, aí você vai, aí tem que executar para o cara pagar. É a mesma coisa na criminal. Você lá, tanto é que você tem que pagar. A palavra que as pessoas usam, quanto que você tem que pagar para o Estado? Então eu tenho que pagar 10 anos.
Quanto você está devendo para o Estado? É assim que eles chegam. Quanto você está devendo? Né? O senhor já foi condenado? Então é mais ou menos isso. Mas é isso aí, Paulo. Só toma conhecimento. Então, eu vejo a grande dificuldade e a situação é que, assim, na criminologia, a gente estuda que o preso, ele o criminoso ou aquele indivíduo que pratica um crime, ele não vai lá no Código Penal ver qual que é a progressão do crime que tem para ele praticar aquele crime, e nem a pena, né? Então, primeiro ele pratica o crime por uma circunstância muitas vezes social, muitas vezes que a gente não sabe, é um fato social o crime, né? Nós sabemos disso. Agora, fato é que no atuar do advogado criminalista, você já precisa traçar uma estratégia, muitas vezes, pensando naquela execução penal. Sim. Inclusive desde a fase de inquérito policial. Você já precisa estar analisando isso. Exatamente. No tribunal do júri, então, inúmeras vezes surge a oportunidade de você falar assim, não, eu vou brigar porque eu acredito na inocência desse indivíduo, né? Mas eu vou colocar ele num risco de ser condenado a uma pena de 12 anos. Se eu lutar pela absolvição dele ou pela retirada de uma qualificadora, quando na verdade o que eu quero exatamente e o que ele quer, e aí você tem que pensar muito com o seu cliente para ele assumir parte dessa responsabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer, eu já fiquei 1 ano e meio preso, doutor. Se eu sustentar uma tese absolutória aqui, é muito pior do que eu tentar uma desclassificação e você já pega Já progride de e já progride de regime porque não é hediondo, vai progredir com 25% da pena, primário, bons antecedentes. Então você tem que fazer todas essas contas, inclusive no momento de você estar traçando uma estratégia na sua defesa. Exatamente, exatamente. Eu tenho colegas que às vezes me ligam assim, né, para ter uma ideia, falam, olha, eu vou para uma audiência e se eu confessar, se o réu confessar e ele pegar tanto, ele já está tanto preso, é melhor para ele, não é? Ele já consegue progredir, já. A gente faz as contas aqui e tal, e aí já vai com a estratégia pronta para a audiência, porque já sabe o que vai acontecer depois da execução da pena. O que é mais favorável para o seu cliente? Né? Se é mais fácil ele confessar ali e pegar uma atenuante e pegar uma pena menor, ou ele insistir naquilo e pegar uma pena maior que não vai ter lapso, ainda vai ter que cumprir mais uns 2, 3 anos no fechado. Então, isso é... E só pegando o gancho desse tema que o Macri levantou, que é muito interessante, por vezes até os próprios juízes ou os desembargadores em segundo grau já trazem essa alternativa, né? Fala, doutor, para a gente não precisar, né? Eu vou reconhecer isso, vou reconhecer aquilo, aí já o seu cliente já vai ser solto, né? Porque ele já vai ter alcançado a progressão, um sexto e tal. Então, vamos fazer esse acordo, tipo um acordo, né? Que acontece por vezes aí na esfera criminal. Agora, uma coisa que aconteceu, está acontecendo comigo é o seguinte, eu fiz o júri e eu não tenho interesse em recorrer, veja bem. Não tem interesse em recorrer. Porque já deu lapso de tempo. Ele já ficou 1 ano e meio preso. Então, eu fazendo as contas, ele já teria direito à progressão para o RA, porque ele pegou um semiaberto. Beleza. Só que na hora da sentença, não faz-se a detração.
e aí meu ponto de vista, poxa, se ele já cumpriu, já ficou preso preventivamente, cautelarmente, 1 ano e tralalá, se ele já faz jus a essa situação, por que já não mete a canetada ali e tira o cara? Agora não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recorrer de uma decisão que eu concordei para não ser expedido o mandado de prisão dele, para ele chegar no semiaberto, já deu o lapso de tempo dele. Olha só, que aberração. É uma teratologia isso. É verdade. E aí eu tenho que fazer tudo isso, recorrer de uma coisa que eu concordo. Ô Macri, eu vou dar um depoimento meu aqui. Muitas vezes eu procuro um magistrado, dependendo do caso, é lógico, assim, ó, não dá pra gente formar um pensamento linear para todos os casos, certo? A gente não consegue dar ó, é sempre assim, não tem jeito. Mas quando é possível, e quando pro seu patrocinado, pro seu cliente, aquela determinada pena que ele tem que cumprir, não existe pena boa, mas que aquilo vai de encontro com o que ele quer, eu acho que vale a pena a gente conversar, despachar com o magistrado, e muitas vezes às vezes eu consigo isso. Olha, eu queria saber o que é possível. Então, às vezes o próprio magistrado fala, olha, ele vai confessar, dá para a gente fazer isso, eu já consegui, por exemplo, no momento da audiência de instrução, da EJ, eu consegui o alvará de soltura na hora, para ele sair para a rua. Por quê? Você consegue o alvará. Você consegue. O problema é que vai expedir o mandado de prisão. De novo, se ele pegar um semiaberto, vai expedir um mandado de prisão. Sendo que ele já tem direito de progredir. Então, mas aí tem que pedir já a detração da pena. Eu já vi expedir até no aberto, Macri. Então, mas aí a detração é competência da execução penal. Exato. Aí tem que esperar a guia, exato, expedir a guia, chegar no cartório para fazer o lapso temporal, entendeu? Até isso ele está preso. Já expediu um mandado de prisão de novo para ele. É isso mesmo. Ô, Gisele, deixa eu ver se eu entendi. Você explicou o seguinte: cometeu uma falta grave, interrompe toda aquela contagem de prazo, não é? E a gente vai trabalhar agora com o restante da pena, né? Porque pena cumprida é pena extinta. A gente vai trabalhar com o restante da pena para a gente procurar incidir os 40%, 50%, 60%, certo? Exatamente. Aí, o que acontece? Falta grave, tem que aguardar 1 ano. Não é? Para reabilitar a conduta. Só que aí, com esse 1 ano, só que esse 1 ano computa, né? Sim. Computa para efeito de contagem dos 40%, 50%, 60%, correto? Sim. E em relação aos demais benefícios, porque aqui a gente está falando de progressão, em relação aos demais benefícios, aí não, né? Computa com todos, na verdade, né? Só, com exceção agora do livramento condicional, que você não... O livramento. Então, o livramento a gente continua trabalhando com a pena, com a contagem lá desde o início, né? Não. Porém, você vai ter que esperar esse 1 ano para... Mas vai ter que esperar 1 ano de lapso, né? Entendi. Deixa eu só dar uma pontuada aqui também em relação a uma outra questão, que é mais de fundo, né? E que é mais teórica. Mas as pessoas, lógico, o leigo ele não tem conhecimento disso. Mas seria interessante esclarecer, porque quando a gente fala, você caiu na lei tal, né? Então é 40%, não, é 2/5, tal, aquela coisa. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer o seguinte: quando se fala em lei processual e lei de direito material, não é? Há uma diferença muito grande em relação à questão da retroatividade ou não,
da lei, né? E como a gente está falando de execução penal, num primeiro momento, a gente pode pensar que seria uma lei processual penal, né? Única e exclusivamente. E aí se aplicaria de imediato, né? Porque segue o princípio do tempus regi actum, né? O processo penal. Agora, tudo isso aí também está previsto, ou seja, a progressão de regime também está prevista na parte geral do Código Penal, né? Então, a gente está falando de uma lei mista. E se é uma lei mista, né? O que acontece? A gente tem que trabalhar com a retroatividade, sim, né? Então, é por isso que a gente tem que saber a data do fato exatamente para incidir a lei daquele momento, se ela for mais benéfica, né? Se ela for mais benéfica, porque, como aconteceu agora com o pacote anticrime, aquela situação que ficou no limbo, né, Gisele, ao meu ver, ela é mais benéfica do que a situação anterior, que seriam os 3/5 de cumprimento de pena, né? Tanto que a gente vê vários julgados nesse sentido. Então, precisa esclarecer, porque existe uma dificuldade, sim, para o leigo entender a questão do que deve ou do que pode retroagir e do que deve ou não pode retroagir, né? Acredito que seja isso. Sim. Viu, Gisele? Antes da doutora Gisele pontuar, é necessário falar, Paulo, que no que se diz respeito à reincidência, ela já é discutida desde quando veio o crime hediondo. Por quê? Porque a lei antiga, ela falava que o reincidente, ele teria que cumprir, não falava hediondo. Sim, qualquer reincidência genérica. Qualquer reincidência. E a gente já brigava, falava assim, não, ele fala reincidente, mas ele não fala em crime hediondo. E muitas vezes, muitos advogados, muitos defensores públicos recorreram até o STF para poder brigar quanto a isso. E essa lei, a Lei 13.964, ela veio, na verdade, para estancar acabar com essa celeuma. Pô, apesar, muito embora ela tenha trazido algumas particularidades, mas alguns pontos que necessitam de uma interpretação mais aguçada, no que se diz respeito à idiotez da reincidência, ela veio para estancar, na minha opinião. Eu também acho. E muito embora tenha se a gente for pontuar todos os pontos só da execução penal, a gente fica 2, 3, 4 horas aqui falando só sobre isso. Ô, Rob, você sabe que eu tinha notado isso? Desculpa, doutor. Eu tinha até notado isso, né? Eu ia questionar o que se entende hoje com o pacote de crime por reincidência específica, né? Seria apenas em relação aos crimes hediondos, né, doutor? É isso? É porque, assim, antigamente eu achava injusto. E é realmente injusto. Por exemplo, eu tinha uma condenação por, vamos lá, um crime bobo, crime de trânsito. Me condenou lá 2 meses de prestação de serviço, transitou em julgado. Pá! E eu cometo um crime hediondo. Eu vou ter que cumprir 3/5 disso. Então, eu achava injusto. Por quê? Eu acho que tem que ser mais pesado com aquele que reincide no crime mais grave. Então, aquele que reincide no hediondo, claro que tem um tratamento diferenciado. Sim. Agora, aquele que um crime bem leve e agora comete um hediondo, ele tem que ser tratado, né, com diferenciação. Eu acho que a lei veio, eu acho que é uma mudança boa que tivemos aí. Exato. Doutora, legal. Deixa eu fazer uma pergunta que uma pessoa, uma das nossas telespectadoras. Ela disse assim, pessoal, se tem palestra para instruir o preso dos direitos e deveres do preso na saída temporária, talvez seja o momento de provocarmos isso nas unidades penitenciárias. Por exemplo, instruir sobre essas alterações. E a outra perguntou se o tráfico continua sendo hediondo. Hediondo, sim. Nunca deixou de continua, né, doutora? É um privilegiado que não é, né? Agora, taxativamente. Porque surgiu um julgado aí que
querem aplicar, e aí foi concedida uma liminar na STJ, dizendo, olha, se é o primário, não vai ser hediondo mais o tráfico. Então aí, mas isso não está colando ainda, tá? O pé está tentando subir, chegar, mas isso foi só uma liminar, não tá? E eu acho que isso não vai pegar. O tráfico de drogas está bem específico na lei dos crimes hediondos, é hediondo, e por enquanto mantém-se. Eu faço um paralelo. Se o tráfico privilegiado ele não é hediondo, então o tráfico por si só seria hediondo. Então, só o fato da lei não mencionar a hediondez do crime do tráfico e numa outra parte dizer taxativamente que o parágrafo 4º do artigo 33 é hediondo, eu acho que só a interpretação desses dois artigos leva-me a crer que o tráfico é hediondo. Eu também acho. E as explicações dos juízes aí, quando eles negam esse tipo de pedido, é bem rigorosa. E eu até concordo, né? Mas, enfim, a gente pede. Doutora, mas é isso. A doutora deu uma aula aqui hoje. Agradeço. Sem dúvida. Gente. Parabéns, doutora. Muito legal. Eu ouvi diversas pessoas dizendo que a gente já sabe. Mas, às vezes, dizer é necessário. A doutora é especialista, sensacional, né? E muito competente. Eu não mereço tudo isso, mas obrigada, agradeço de coração. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar com os doutores, viu? Muito obrigada. Obrigada a cada um que assistiu também live aí, os meus amigos, os meus clientes, né, a minha família. Obrigada, viu, gente? De coração. Obrigada mesmo. Um abraço a cada um. Obrigado, doutora Parabéns, Gisele. doutora Parabéns. Gisele. Perdão, decano, por gentileza, pode falar. A voz ao homem que deu aula para todo mundo. A voz do decano. Obrigado, gente, por reconhecerem a minha idade, né, avançada. Agradeço muito. Mas, obrigado mesmo, viu, Gisele? Foi uma aula muito legal e muito bem explicada, tá? Parabéns. Obrigada. Aí, sucesso. Obrigada, realmente. Parabéns, doutora Gisele. A Gisele, eu tenho que confessar para os senhores, ela está na minha comissão de Direito Penal. Yes! Ela é integrante da Comissão de Direito Penal. Em breve teremos novidades, né, Gisele? E a Gisele também está responsável aí, junto comigo, para a gente fazer essa ida até a PAC de Frutal, conhecer o que é a PAC. Então, quem tiver interessado, for da área e quiser entrar em contato com a doutora Gisele, ou comigo, ou com o Robson, ou com o Paulo também, porque nós estamos organizando uma van, 2 vans aí, para a gente ir até a PAC de Frutal, conhecer esse sistema penitenciário que segue à risca a lei de execução penal. Né, doutora? É isso aí. Organizar. Doutora já está... Isso, a doutora já está organizando já. Eu fico muito feliz de ter a doutora na comissão que eu coordeno. E sei que vai contribuir muito para toda a nossa advocacia rio-pretense do Noroeste Paulista aí. Parabéns, viu, doutora? Obrigada, gente. Obrigada. Agradeço a todos que nos acompanharam e peço que se inscrevam no canal Prosa Criminal, inclusive a doutora. Pode deixar. A gente, tá? Tchau, pessoal. Toda quarta-feira estamos aqui às 17 horas com uma grande profissional para a gente trocar ideia, para a gente prosear sobre direito penal. É isso aí. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, pessoal.